Olá pessoal, vamos falar agora da cirurgia de osteotomia da tíbia, que é aquela cirurgia para fazer o realinhamento do membro. Para paciente que tem genuvaro, que é aquele joelho cambota, arqueado, né, que a gente chama perna de alicate. Então eu vou mostrar um pouco aqui, demonstrar em um joelho sintético, né, como é que funciona. No fim das contas a gente vai colocar uma plaquinha com um calço. A gente já vai mostrar como é que funciona esse procedimento aqui para vocês. Pronto, então vamos demonstrar aqui como vai funcionar essa cirurgia. A gente faz um acesso aqui, né, um corte nesse local, e a gente começa sempre com a introdução dos pinos. Eu gosto sempre de colocar uns fios paralelos aqui à articulação. Eu vou ter na hora lá um intensificador de imagem, que é um aparelho que ele vai dando raio-x em tempo real. Então aqui, vou colocar aqui os fios. Esse fio aqui eu vou tentar passar mais ou menos paralelo a esse fio da frente que eu coloquei. Esses fios são basicamente fios de proteção, para evitar que ocorra algo desagradável, que seria fraturar o planalto tibial na hora de abrir aqui o corte ósseo. Já vou mostrar. Mas enfim, esses fios eles vão sair daqui a pouco, eles vão servir basicamente para isso. Agora eu vou fazer finalmente o meu corte. Eu vou tentar posicionar o fio de uma maneira em que ele encontre esses fios aqui desse outro lado. A olho nu eu não consigo ver, mas na hora da cirurgia a gente tem um aparelho chamado intensificador de imagens, que ele fica batendo raio-x em tempo real. E aí eu vou verificando se a minha angulação está correta, se eu tenho que angular mais assim ou mais assim, e o tanto que eu vou introduzir ele, que eu tenho que introduzir ele até o final. Então vamos colocar mais ou menos dessa forma aqui. Eu vou passar um pouquinho o fio de propósito para você ver mais ou menos onde ele vai ficar. Ó. Ele ficaria mais ou menos naquela posição. Só que não precisa ele extravasar o osso do outro lado não. Então eu vou esconder ele aqui novamente. Esse segundo fio eu tenho que passar paralelo a esse, para o corte ficar bem paralelo. Propositadamente eu passei ele ali também. Ó. Vou voltar, recuar a pontinha dele. Pronto. A montagem de fios é basicamente essa. Esses dois na diagonal, que é onde eu vou fazer o meu corte vai ser na diagonal. E esses aqui só de proteção, para não fraturar esse osso acima. Se vocês forem ver, isso aqui está me atrapalhando. São fios muito grandes que estão me atrapalhando na hora da cirurgia. E como eu vou ter que usar uma serra, que seria essa aqui, para apoiar nos fios, fica difícil eu apoiar bem essa serra nos fios tão compridos. Ela acaba que ela não fica tão paralela aos fios. Então o que é que eu faço? Eu vou cortar esses fios aqui. Como esses de cima eu não vou usar para essa cirurgia, já que aqui é um modelo sintético, eu vou tirar aqui para não atrapalhar a nossa visualização. Mas durante a cirurgia, eu continuo deixando esses dois fios lá em cima. Pronto, é o seguinte. Agora chegou a hora de fazer o corte ósseo. Eu vou usar essa serra, né, oscilatória. Ela tem que ir paralela a esses fios aqui. Eu vou cortar quase até o outro lado. Eu acabo cortando faltando 1 centímetro mais ou menos, 1 a meio centímetro para chegar nessa outra borda. Não precisa eu cortar ele até o final. Pronto, aqui eu já fiz o meu corte. Nesse momento eu já posso tirar aqui os dois pinos. Pronto, aqui a gente está mostrando um diapasão. A gente tem vários tipos de diapasão. Esse aqui é um diapasão único. A gente tem também um diapasão duplo, em que fica um do lado do outro. Para que serve o diapasão? Através dessas medidas aqui, ó, eu vou ver o tanto que eu vou abrir. Eu já calculei antes de começar a cirurgia quanto eu vou abrir para corrigir o membro do paciente. Aqui eu tenho algumas medidas, ó. O 6 milímetros, 7,5 milímetros, 9 milímetros. Quanto mais eu preciso abrir, mais eu vou entrando com ele. Então aqui eu colocaria ele nessa região e aí eu começo a ir batendo com o martelo.
Como esse osso é um osso sintético, ele não vai aguentar que eu abra, ele vai quebrar. Então eu vou ter que tirar uma cunhazinha aqui desse lado para facilitar aqui a visualização. Pronto, esse aqui é o chamado diapasão. Imagine que isso aqui é um osso normal, né, de uma pessoa real. Eu fui batendo com o martelo e fui abrindo, vendo a abertura que eu precisava fazer nele. Então ele faz essa abertura aqui triangular. Quando ele faz essa abertura, automaticamente ele vai corrigindo o membro. Eu posso conferir isso também durante a radioscopia, né, que é aquele aparelho que eu falei, o intensificador de imagem, que ele vai fazendo os raios-x simultaneamente, né, em tempo real. E aí eu acabo colocando mais ou menos o tanto que eu quero abrir aqui. Pronto, aqui nós temos alguns modelos de placa, né? Na verdade aqui é exatamente o mesmo modelo, só muda aqui o tamanho, né? O formato é um pouco diferente, a gente percebe que essa aqui é uma placa um pouco menorzinha. Aqui a gente vê o nome left, ou seja, que é para o membro inferior esquerdo. Essa aqui também, ó, que é o membro que eu estou operando, que é o membro esquerdo. Sempre tem a diferença de lado de uma para outra. Aqui seria o calço. O calço, eu vou já mostrar qual é a função dele. Mas basicamente é ele quem vai segurar aquela abertura do osso. Para o osso não se reaproximar um do outro, eu vou ter um calço ali fixado na placa impedindo isso. Quando eu faço uma abertura, eu posso colocar enxerto ou não. Quando a abertura é pequenininha, não precisa eu colocar enxerto. Se eu precisar, eu tenho um enxerto sintético, que seria esse aqui, que eu vou colocar aqui nesse nosso modelo para você ver. E eu tenho um enxerto dielíaco, que é aquele que a gente tira da bacia. A vantagem desse enxerto é que a gente economiza em tempo de cirurgia e economiza para o paciente também. A gente não tem que estar fazendo outro acesso na bacia do paciente para tirar um pedaço de osso. Ele acaba substituindo. Com o tempo o osso vai crescendo e acaba tomando conta daquela abertura que a gente fez. E aqui são os parafusos. A gente tem parafusos de vários tamanhos. Aqui eu estou mostrando parafusos de tamanhos pequenos. Veja que a diferença de rosca desse para esse. Esse é o cortical, para o osso mais duro, e esse é o esponjoso, para aquele ossinho mais mole, que ele fica mais próximo ao joelho. Quanto mais distante do joelho, mais duro fica o osso. Eu uso o parafuso cortical. E eles são parafusos bloqueados. A cabeça deles tem uma rosca também. Qual é a vantagem disso? Que o parafuso, além dele prender no osso, ele vai se fixar na placa. Então, ele é bloqueado porque ele bloqueia ele na placa e ele não faz movimentos. Quando a gente tem um parafuso não bloqueado, imagine que eu vou colocar aqui esse parafuso. Quando ele é não bloqueado, ele fica solto em relação à placa. Ele fixa apenas no osso e ele fica solto, certo? Quando ele é bloqueado, essa rosquinha aqui, ela vai prender-se na placa e aí ele fica extremamente firme. Ele dá uma pega bem melhor do que o parafuso não bloqueado. Portanto, essa é uma placa bloqueada para osteotomia do tipo PUDU. PUDU é quando a gente usa esse calço aqui para, como eu falei, para impedir que o osso se junte novamente. Esse tipo de placa, como eu falei, o calço ele vem à parte, né? Até para eu ver qual o tamanho que eu vou precisar. Então eu posso trocar de tamanho. Eu vou precisar de um pouco maior, um pouco menor. Aqui eu vou colocar esse tamanho aqui. Eu vou colocar aqui com pronto. Então aqui eu consegui fixar bem a placa no calço, né? A visão lateral da placa é exatamente essa, tá? Então qual é o próximo passo da gente? Trazer para cá. Nesse momento da cirurgia, eu vou estar usando ainda o diapasão para segurar a redução, né? Porque se eu tirar isso aqui na hora da cirurgia, isso aqui se junta novamente. Então eu tenho que estar usando isso aqui o tempo inteiro para eu colocar a plaquinha. Depois que eu retiro o diapasão. Agora eu estou com a plaquinha na posição normal que eu quero. Aqui o calço, né? Que está exatamente impedindo aqui que um osso se reaproxime do outro. E aqui eu vou com a guia, né? Com o guia da broca, para fazer agora os orifícios dos parafusos. Esse aqui é um medidor. Com esse ganchinho aqui,
Eu vou até o outro lado do osso e vou medir quanto vai dar o tamanho do meu parafuso. Então aqui deu o número 35. Esse aqui a gente chama de macho, é o macho da placa. A placa ela não vem com esses risquinhos para o parafuso travar, com essas aberturas. Então eu vou com isso aqui, eu introduzo até o fim. E eu vou rodando com bastante força, eu não vou danificar essa placa, porque essa placa aqui vai ser usada em outras demonstrações também. Então, com bastante força eu vou fazendo a rosca da placa, exatamente para o parafuso, a cabeça do parafuso poder bloquear na placa. Pronto, vamos agora proceder à colocação. Essa região aqui é mais proximal, é a região mais próxima ao joelho. Então a gente usa um parafuso com a rosca maior, que seria o bloqueado esponjoso. Esse tem a rosca um pouco menor. Esse osso ele é mais duro, é o osso cortical que a gente chama. Então seria essa rosca menorzinha. Pronto, agora estamos fazendo a fixação do segundo parafuso. Se vocês forem observar, a plaquinha ela está exatamente sustentando o osso. Os parafusos já têm uma resistência boa para sustentar o osso. O calço é algo a mais, ele me ajuda ainda a segurar melhor esse osso. Sem esse calço, essa placa ela tem os parafusos bloqueados, então provavelmente ela já seguraria. Mas eu tenho uma segurança maior botando o calço. Então se vocês forem observar aqui, essa está a plaquinha aqui da tíbia. Pronto, agora eu tenho um enxerto sintético. Eu tenho a opção de colocar esse enxerto aqui. Como é que a gente coloca o enxerto? A gente vai impactar, a gente coloca ele aqui. Nem sempre, como eu falei, nem sempre a gente precisa colocar o enxerto. A plaquinha está bem firme, ela está aqui exatamente com o calço, impedindo aqui que o osso se reaproxime. A gente tendo o enxerto sintético e esse calço da placa, a gente já vai causar, vamos dizer assim, um anteparo, né, um calço muito bom aqui, para que isso aqui não aconteça. Sem contar que os parafusos bloqueados vão sustentar bem a placa. Essa plaquinha, a gente consegue botar até 6 parafusos bloqueados. Aqui eu coloquei só 2 como é para demonstração, mas na hora da cirurgia a gente procura usar todos os 6. Então, esse é o final da cirurgia de osteotomia da tíbia.